Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade às nossas aulas semanais. Hoje nós vamos falar de um assunto diferente. Nós vamos fazer leitura de imagem. Você já fez leitura de imagem? Sabe fazer? Não? Vamos aprender? Bora lá então! Olha, eu programei para vocês usando o nosso conteúdo da apostila, a nossa matéria. Nós vamos fazer a leitura de uma imagem, tá? Mas antes eu vou contar para vocês como é que a gente faz isso, né? Então vamos lá. Bom, vivemos num mundo repleto de imagens e, muitas vezes, não as vemos de fato. Por isso, ressalta-se cada vez mais a importância da educação do olhar, isto é, a necessidade de preparação para ler e atribuir significado ao universo de imagens que nos circundam. É uma linguagem não verbal. Aí eu coloquei para vocês aqui um monte de imagens para vocês verem como elas têm significado, mas elas não estão escritas. Então, a gente consegue fazer uma leitura dessas imagens, né? Por exemplo, aqui, olha, essa imagem, a menininha está triste. Como que a gente deduz isso, né? Ela está chorando, né? Aqui a mulher com a mão de tinta na boca, isso significa que a mulher não pode falar, ela é proibida de falar, então um preconceito contra a mulher, né? Aqui a mão de uma pessoa negra, né, erguida, então a luta contra o preconceito dos negros. Aqui a gente tem uma mulher gorda com um xizinho dizendo que não, está errado. E que a mulher magra, um tiquezinho verde, dizendo que sim. Então é um preconceito com as pessoas que são, que possuem, né, o peso acima, estão com excesso de peso, então existe um preconceito em relação a isso. Aqui a gente tem um senhorzinho atravessando a rua, né, o vozinho, e tá o sinal verde para ele atravessar. E aí o carro, quer dizer, provocando, né? Então, provocando o vozinho na hora que ele está atravessando. Enfim, aí aqui a gente tem uma imagem que representa a alegria, o amor, a raiva. Então, são imagens que têm significado e que passam uma mensagem, mas elas não estão escritas, né? É isso que as diferencia. Aí, na sequência, nós temos os passos para fazer uma boa leitura de imagem. Vamos lá, então. Primeiro passo: identificação da imagem. É necessário, em primeiro lugar, identificar a qual tipo de imagem a figura está atribuída. Fotografia, charge, publicidade, jornalismo, pintura e outras imagens que podem abranger o sentido da linguagem não verbal. Então, primeira coisa, nós temos que identificar que tipo de imagem nós temos ali para analisar, né? Segundo passo, atenção aos detalhes. Fundamental observar todos os detalhes contidos na imagem, desde sua composição, objetos, aos textos inclusos e vinculados a ela. Terceiro passo, contextualização da imagem. Quando essa imagem foi produzida? Sob que contexto ela está inserida? Esse é um passo importante de como interpretar uma imagem. Contextualizar a imagem não verbal dentro do momento histórico de produção. Nesse específico aspecto, é imprescindível observar o autor, data e o que estava em evidência na época da produção da imagem. Quarto passo: enunciado é fundamental. Então, por fim, o enunciado deverá ser relacionado à imagem, analisá-la, detalhar e encontrar qual o norte a seguir dentro da questão. O enunciado é o norte da imagem vigorada à questão. Então, qualquer enunciado que tenha, né, é muito importante que a gente leia e tente relacionar isso com a imagem.
Eu trouxe aqui uma imagem para vocês de Carlos Magno. Vamos ver aqui se vocês vão conseguir interpretá-la. Deixa eu mudar um pouquinho só a posição aqui. Pronto. Será que vocês conseguem visualizar melhor agora? Acho que sim, né? Então, vocês têm aqui, ó, a imagem real e aqui eu ampliei ela um pouco para vocês poderem ver os detalhes, né? Carlos Magno, em retrato do pintor renascentista alemão Albert Dürer. O pintor viveu de 1471 a 1528 e ele fez essa imagem de 1511 a 1513. Né? Ele pintou esse quadro. Então, a gente já está identificando uma das coisas. É um quadro pintado por Albrecht Dürer. Um detalhe, Carlos Magno nasceu em 742 e a morte dele foi em 814. Então, vejam bem, quando Albrecht pintou esse retrato de Carlos Magno, ele não conheceu Carlos Magno, porque ele não vivia naquela época. Eles não se encontraram, né? Então, o pintor, ele usou alguma informação do passado para se basear, né, para fazer a sua pintura. Bom, ele coloca alguns detalhes na imagem que são bastante importantes, que a gente tem que observar. Por exemplo, na cabeça de Carlos Magno, ele tem a coroa de imperador romano. A roupa dele, olha, a gente percebe que ele tem todo um manto, né, com detalhes dourados. E se vocês observarem, ó, o mesmo desenhinho que está aqui da águia aparece aqui em cima também. O que será que significava a águia para os romanos, né? Nas mãos, ele tem em uma das mãos a espada, em outra mão ele tem a cruz, uma cruz, olha lá. Então, a gente tem que observar todos os detalhes. Aqui nós temos o símbolo da flor de lis, né? O que significaria todas essas coisas que o pintor colocou no quadro quando ele pintou Carlos Magno? Bom, Carlos Magno foi sagrado imperador pelo Papa Leão III, né? Então, quer dizer que Carlos Magno tinha o consentimento do Papa para ser imperador. E por isso ele leva na cabeça a coroa de imperador romano, né? Na mão, ele tem a espada, porque os francos, né, a origem dele é dos povos francos, eles eram guerreiros. Então, a espada simboliza esse povo guerreiro. E a cruz? A união dele com a igreja. Né? Então, ele teve uma aproximação muito grande com a igreja, porque ele lutou a favor da igreja. Esse símbolo da águia que aparece aqui em cima, que também está na roupa de Carlos Magno, né? A águia era o símbolo do poder dos imperadores romanos e ele trouxe para si esse símbolo, tanto é que está também retratado nas roupas dele esse símbolo, né? E a flor de lis está ligada ao poder dos franceses, né? O poder dos franceses que ele também adotou para si. Então vejam que existe toda uma simbologia nessa imagem que foi pintada muitos anos depois de Carlos Magno ter vivido, né? Então eu quero que vocês observem bem a imagem e aí vocês vão fazer uma atividade para mim. É o seguinte, ó, essa atividade você deve fazer em uma folha separada e colar em sua apostila na parte de história, ok? Qual é a atividade? Ó, primeira, vocês vão copiar essas perguntas numa folha separada e responder. Tem que copiar? Tem que copiar, porque como é que vocês vão pôr lá só resposta? E onde é que estão as perguntas? Né? Então, tem que copiar. O que Carlos Magno tem nas mãos? Ah, eu já falei isso aí. O que cada um desses elementos simboliza? E a figura de animal no alto e à esquerda, o que representa? E a flor de lis no alto e à direita, o que representa? A obra que estamos analisando é do pintor Albert Dürer.
pesquise e elabore um pequeno texto sobre ele. Então, vocês vão pesquisar sobre esse pintor, vão saber um pouquinho da vida dele e vão escrever um pequeno texto, não precisa ser muita coisa, tá? A respeito desse pintor. Bom, e aí ficamos com essa atividade para essa semana. É uma leitura de imagem. É muito importante a gente aprender a fazer leituras de imagem, porque é uma coisa que vocês vão levar para a vida toda, tá? No ensino médio, nos vestibulares, vocês vão ter que saber fazer leitura de imagem. Então, nós vamos começar a fazer isso desde já, tá bom? E aprendendo. Então, até a próxima aula e fiquem com Deus.